e a mãe dele era brasileira, a gente sentou, começou a conversar. A mãe dele me pega no braço, me leva para a cozinha e fecha a porta da cozinha e fala assim para mim: você sabe por que o meu filho insistiu para vocês virem para cá? Aí eu falei: não. Ela falou: porque quando você estava no telefone falando com ele, Deus mandou dar um recado para você. Cara, uma situação inusitada que eu vivi lá na França foi 2 anos depois da minha chegada lá na França. Isso foi em 2000, eu cheguei em 98, foi em 2000, quando eu já estava em Bastia, na verdade. A gente estava, como eu falei, eu viajava muito, treinava, saía de casa, convivia com pessoas e minha esposa ficava muito em casa. Não conhecia muita gente ainda, não tinha muita amizade, porque fazia só 2 anos que a gente estava lá e a gente ainda não falava muito bem o francês, então não tinha muita amizade com muitas pessoas. Até porque o europeu, no modo geral, é diferente do brasileiro, né? Eles são mais na deles, não faz tanta amizade, então a gente não tinha tantos amigos. E nessa época aí a minha esposa já tinha nascido o nosso primeiro filho, que é o Dimitrios, e ela ficava muito tempo em casa, sozinha com o filho. Nossa família toda aqui, minha família, a família dela toda aqui no Brasil. A gente, como eu falei, não tinha ligação de vídeo que tem hoje, na época não tinha nada disso aí. Então ela começou a ficar um pouco mal, teve até uma depressão bem forte, bem pesada. E eu chegava em casa praticamente todos os dias, ela estava chorando. E cheguei um dia em casa, ela estava chorando, eu falei, então, eu decidi mesmo, falei, vamos embora para o Brasil. E aí eu decidi realmente, junto com ela, falei, era uma sexta-feira, eu me lembro bem, era uma sexta-feira. Nesse final de semana não ia ter jogo. E aí eu falei para ela, então tá decidido, a gente vai voltar para o Brasil. Porque para ficar desse jeito aqui não vale a pena. Ela estava realmente mal, muito mal. E aí a gente decidiu voltar para o Brasil, só que eu falei, não vamos falar nada para ninguém, isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira eu vou conversar com o presidente, vou rescindir o meu contrato, e aí a gente avisa o nosso familiar e a gente vai embora para o Brasil. Então naquele final de semana eu decidi viajar com ela. Liguei para vários amigos que jogavam na Espanha, estavam todos viajando, jogando, não consegui sair fora da França para distrair um pouquinho, para viajar, né? Então lembrei de um amigo que, quando eu fui jogar em Mônaco, era um brasileiro, me deu um cartão dele, e aí eu peguei o cartão, liguei para ele e falei, cara, estou precisando ir viajar esse final de semana, é um final de semana que não ia ter jogo. E ele falou, pô, vem pra cá, pra Mônaco, né? Falei, tá bom, então tô indo pra aí. E aí ele falou, ó, eu vou reservar hotel pra você, vou reservar passagem de avião. Ele me ajudou nessa ida lá pra Mônaco, pra distrair um pouco, pra levar minha esposa. Na verdade eu queria sair mais pra tirar minha esposa um pouco de casa, pra ela distrair e ver outras coisas e pensar em outras coisas também, porque realmente ela estava muito mal. Então liguei pra esse amigo, ele me ajudou. E aí chegando no aeroporto lá em Nice, ele me ligou e falou, ó, eu queria que você viesse aqui em casa para jantar aqui, conhecer minha esposa. Aí minha esposa do lado fazia, não quero ir não. Aí eu falei, cara, não esquenta a cabeça com isso, a gente vai ficar no hotel descansando e tal. Ele falou, não, faço questão que você venha para cá. Eu falei, cara, deixa, a gente só quer ficar no hotel e descansando e tal. Ele falou, não, faço questão. Eu falei, então depois a gente conversa. Aí fomos pro hotel, peguei o carro, fui pro hotel. E aí entramos no hotel. Quando eu entrei no quarto com a minha esposa e o Dimitri, que era nosso filho pequeno, né? Acho que não tinha nem 1 ano na época ainda. E aí toca o telefone do quarto, eu pensei que era recepcionista. Era esse amigo meu, o Edilson, um brasileiro. Ele falou, cara, tô aqui embaixo na recepção. Estou esperando vocês para vocês ir para casa. Aí eu olhei para minha esposa falou, eu não vou, eu não quero sair daqui. E aí eu falei, Edilson, cara, a gente vai ficar por aqui. Ele falou, não, eu não saio daqui debaixo da recepção enquanto vocês não descerem aqui para levar vocês em casa. Eu falei, tá bom, desliguei o telefone e fiquei conversando com a minha esposa, tentei convencer ela, convenci ela não queria ir, acabei convencendo ela e eu falei, vamos para lá, a gente fica só um pouquinho e depois a gente volta pro hotel. Então fomos para casa desse amigo brasileiro, que ele morava em Mônaco também, Monte Carlo. E aí chegando na casa dele, eu conheci a esposa, conheci a mãe dele, que era uma brasileira, a esposa dele era francesa, e a mãe dele era brasileira, a gente sentou, começou a conversar. A mãe dele me pega no braço, me leva para a cozinha, e fecha a porta da cozinha e fala assim para mim,
você sabe por que que o meu filho insistiu para vocês virem para cá? Aí eu falei, não. Ela falou, porque quando você estava no telefone falando com ele, Deus mandou dar um recado para você. E aí eu olhei para ela assim, ela falou, ó, Deus mandou falar para você e para sua esposa, que não é tempo de vocês voltarem para o Brasil agora. Aí eu olhei para a cara dela, na minha cabeça, pensei, como que ela sabe isso? Isso é uma coisa que eu planejei com a minha esposa em casa, e nós não falamos para ninguém, nem para os nossos familiares. E ela falou assim para mim, olha, vocês podem decidir o que vocês querem fazer, pegar a mala de vocês amanhã e irem embora para o Brasil. Mas ainda não é tempo de Deus. Deus trouxe vocês para cá e o tempo dele de vocês voltarem não chegou ainda. Não sei o que está acontecendo na vida de vocês, não sei o que vocês estão passando, mas Deus manda dizer para você que ainda não é tempo dele de vocês voltarem para o Brasil. Isso foi o que Deus mandou dizer para vocês. Quando você estava no telefone com meu filho, Deus mandou dizer isso para você. E aí quando ela falou isso para mim, cara, eu fiquei assim sem reação, na verdade, porque eu falei, Deus, só o Senhor e minha esposa que sabe disso, mais ninguém. E aí ela falou assim, porque Deus cuida de vocês, cuida da gente. Então eu chamei minha esposa, e aí fechei a porta da cozinha e eu falei, dona, a senhora pode falar isso aí para ela, porque se eu falar ela não vai acreditar. E aí ela contou, falou para ela também a mesma coisa. Na hora minha esposa olhou para mim e falou assim, você falou alguma coisa para ela? Eu falei, não, não tem nem como eu falar. E aí a minha esposa também começou a chorar na hora, e ela falou, olha, não sei o que está acontecendo na vida de vocês, mas Deus mandou eu falar isso para vocês, e Ele está junto com vocês. E aí a partir daquele momento, a gente decidiu continuar. Apesar da situação difícil que a gente estava vivendo, a gente nunca quis ir contra a vontade de Deus e aquilo que Ele já tinha planejado para a gente viver na nossa vida. Então foi uma experiência assim fantástica, sobrenatural que nós tivemos com Deus, porque algo que a gente decidiu em casa, entre eu e ela, Deus usar uma pessoa para falar com a gente daquela maneira, foi algo sobrenatural. E a gente, a partir daquele momento, a gente decidiu ficar. E ela conversou muito com a gente. Ela falou, como é que está a vida de vocês? Vocês têm buscado a Deus, vocês têm se fortalecido em Deus. E a gente falou que a gente estava um pouco afastado de Deus, porque naquele momento que a gente foi para a França, a gente não entendia a língua na época, né? Não sabia, ia ir numa igreja, mas não entendia nada. Então a gente se afastou um pouco da igreja, se afastou um pouco de Deus, da presença de Deus. E aí foi onde aconteceu tudo isso aí. Ela falou, a primeira coisa que eu aconselho vocês busquem a Deus, busquem uma igreja que vocês possam congregar, se alimentar, ouvir a palavra de Deus, se fortalecer, que a fé de vocês voltem a crescer, a fazer parte da vida de vocês. E foi isso que a gente fez. A gente buscou uma igreja e realmente a nossa vida foi transformada. A gente fez uma nova família ali naquela igreja. As pessoas estavam sempre junto com a gente viajava com eles, fazia piquenique com eles. Então, a nossa vida foi transformada. Deus preparou uma outra casa para a gente morar, uma casa mais próxima do centro, mais próxima do estádio, onde eu treinava todos os dias. Então, assim, nossa vida realmente mudou de cabeça para baixo a partir desse acontecimento, onde Deus realmente mostrou que Ele estava junto com a gente, apesar da nossa dificuldade, apesar daquilo que a gente estava sofrendo. E eu quero deixar essa palavra para você também, para a sua vida. Não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja passando hoje, o sofrimento que você esteja vivendo na sua vida hoje, saiba que Deus está junto com você. E se Ele falou comigo naquele dia, Ele pode falar com você também. E eu tenho certeza, o simples fato de eu estar falando isso, Deus já tocou aí no seu coração e Ele vai te ajudar, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Deus abençoe.